Vamos lá? Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso novo programa, que chama-se 20 Minutes. Por que eu falo do nosso programa? Porque quem vai participar, quem vai fazer as perguntas, são vocês, telespectadores. Sim, você que está aí no YouTube pelo canal do Professor Nazari, ou você que está na página do Facebook pela página do 9AD, podem entrar aqui ao vivo e fazer uma pergunta para o nosso participante com o tema abordado, tá? Então, o projeto do nosso programa é um projeto totalmente ousado, totalmente diferente, que visa a participação de vocês, beleza? Antes de mais nada, pedir desculpas, porque nós estamos tendo problemas técnicos, mas a gente vai explicando, eu vou explicar como funciona o formato do programa, só para a gente poder se familiarizar. Professor, como eu consigo entrar no programa para fazer a minha pergunta? Simples, vai ter um telefone aqui, ó, nesse WhatsApp, é só mandar mensagem nesse WhatsApp, tá? E você pode entrar ao vivo para fazer a pergunta para o nosso convidado, ok? A gente está tendo um probleminha técnico, né? A gente está tentando resolver esse problema técnico. Por enquanto, a gente vai batendo um papo aí do que vocês querem saber da área da radiologia, enquanto a gente não tem esse retorno aí do professor Guilherme, nós estamos tendo um problema técnico. Ao vivo é isso mesmo, né, gente? Não tem o que fazer, né? Nós que trabalhamos com a tecnologia, é isso. Ao vivo é isso mesmo. Se alguém quiser fazer uma pergunta, entrar ao vivo, pode fazer uma pergunta, entra ao vivo aqui que eu vou responder. Né? Vamos ver se o professor Guilherme consegue entrar na nossa live hoje. Bom, e o tema o formato do programa é muito simples, né? Chama-se 20 Minutes, 20 minutos, né? Então, eu vou apresentar o nosso convidado. Após eu vou apresentar o nosso convidado, o tema, né? Ele vai falar da formação dele, da carreira dele, e após disso nós vamos fazer uma série de perguntas uma série de perguntas e respostas. Vocês, pelo YouTube, pelo Facebook, podem entrar ao vivo, né? Quando o número do celular está aqui embaixo, aqui embaixo, vocês podem entrar ao vivo para fazer a pergunta para o nosso convidado, ok? Bom, enquanto o nosso convidado não entra, vamos fazer pergunta. Quem tiver alguma pergunta relacionada à área da radiologia, área da docência, pode fazer, que é só chamar que vocês entram ao vivo, ok? Já tem alguém aí querendo entrar ao vivo? Gente, peço mil desculpas pelo atraso, né? Pela demora, mas ao vivo é isso mesmo, né? Não tem o que fazer. Quem quiser fazer uma pergunta, só mandar mensagem no WhatsApp, que você pode entrar ao vivo. Tá aparecendo aí? Aqui, ó. Se quiser fazer sua pergunta, pode entrar ao vivo, tá? Lembrando que após o convidado se apresentar, nós vamos ter 20 minutos apenas para fazer esse jogo de perguntas e respostas, tá? Então, essa é a proposta do nosso programa nessa plataforma streaming. Vamos ver se o professor consegue entrar. Estamos ainda com probleminhas técnicos. Acontece. Tá? Enquanto isso, eu vou chamar aqui, enquanto o professor Alberto não entra, eu vou chamar um participante. Quem quiser entrar, pode me chamar aqui que vocês entram ao vivo. Tito Herbert perguntou, com essa pandemia, qual a expectativa de recém-formados? Bom, existem duas vertentes, né?
Existem duas vertentes do recém-formado. A pessoa que, a verdade, a área da radiologia está crescendo bastante, não só a área da radiologia, né, a área da medicina está crescendo bastante. Então, a expectativa para um recém-formado hoje, pós-pandemia, né, vai ser de muitas vagas de emprego, não só na área da radiologia, tanto na área das outras áreas da saúde, mas principalmente radiologia. Né, nós temos uma demanda muito grande, né, pós-pandemia. A gente viu que na pandemia que nós temos carência de mão de obra, e principalmente na radiologia. Né, você vê que muitos alunos foram contratados, então isso tende a se isso tende a sempre se evoluir. Eu vou chamar para o nosso bate-papo aqui, nosso queridíssimo professor Cláudio Souza. Professor, infelizmente nós tivemos problemas técnicos. Opa, peraí. Agora sim. Opa, professor Guilherme conseguiu entrar na nossa live. Bom, peço desculpas, né? Problemas acontecem, estamos ao vivo é isso mesmo, tá? Bom, eu vou chamar aqui, já falei um pouco do nosso do programa na plataforma, tá? Vou chamar aqui para fazer a apresentação dele. Ele que é um amigo incontestável, foi meu coordenador no curso da FAMESP. E sem mais delongas, que já demorou muito para começar, professor, seja muito bem-vindo e o espaço é todo seu. Muito obrigado. Tá ouvindo aí, Fabrício? Ouvindo, professor? Perfeito. Desculpa, pessoal, mas enfim a gente conseguiu aqui. Tive o auxílio do Cláudio também, o Fabrício também estava, todo mundo aí tentando fazer o possível para a gente conseguir entrar no ar, tá bom? Mas aí, enfim, conseguimos. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Meu nome é Guilherme Alberto Rodrigues. Eu fiz a minha formação diretamente no curso superior de tecnologia em radiologia. Me formei lá nos primeiros cursos de tecnólogo em radiologia do Brasil. Então, eu já entrei no curso superior com, digamos, com anseios e com alguns desejos já vislumbrando um leque de alternativas que os cursos superiores costumam dar para os alunos, para os formandos. Então, quando eu entrei, eu já entrei com o propósito justamente de ampliar o leque, de tentar atingir outras oportunidades além da técnica radiológica, aquela de sala de exames. Eu trabalhei durante 15 anos em salas de exames, em 2 hospitais muito bons, onde eu tive a oportunidade de aprender, onde eu tive a oportunidade de conhecer pacientes, conhecer colegas, conhecer a equipe multiprofissional da área da saúde. E lá eu me desenvolvi, eu aprendi muito com todas essas pessoas, com os profissionais, com os pacientes e com estudantes também. Então, logo depois de eu me formar, eu já ingressei nesses 2 hospitais para fazer a técnica radiológica em sala de exames e também em um dos hospitais onde eu trabalhava, onde eu atuava, ainda tem, a unidade de ensino. Então, em um deles, tinha uma unidade de ensino, ainda tem uma unidade de ensino muito atuante. E ela sempre estimulou muito os profissionais da instituição a fazerem cursos livres, cursos de capacitação, programas de pós-graduação, lato e estrito sensu. Então, eu sempre
fui uma pessoa que aproveitei as oportunidades. Então lá eu vi uma oportunidade que era continuar estudando e entrar para o mundo da pesquisa. Então eu entrei no programa de pós-graduação, comecei fazendo um mestrado, comecei a desenvolver uma linha de pesquisa para radiologia lá. Então a gente não tinha nenhum trabalho, não tinha estudos na área da radiologia, especificamente na técnica radiológica, mais específico ainda, e consegui fazer esse movimento com físicos, com colegas, com radiologistas, com enfermeiros. Eu consegui fazer esse movimento lá na instituição. Depois eu continuei, eu segui estudando, fiz o doutorado também, aí fui aprofundando. Porque geralmente, pessoal, o objetivo, quando a gente está falando em pesquisa, em mundo de pesquisa, em mestrado, doutorado, a gente precisa visualizar uma linha. E em relação ao que a gente gostaria de fazer, o que a gente gostaria de pesquisar, a gente tem que selecionar, assim, os locais e qual a linha de pesquisa que a gente gostaria de desenvolver. Então lá eu tive essa oportunidade de ingressar nesse programa como praticamente o primeiro tecnólogo que ingressou no programa, que conseguiu concluir o mestrado, que conseguiu concluir o doutorado, e ainda tive o prazer de desenvolver uma linha de pesquisa em técnicas radiológicas, e a gente conseguiu publicar artigos na Espanha, artigos na Holanda. Tivemos a oportunidade de apresentar no Canadá o trabalho também, aqui na Colômbia, tá? E em várias cidades do Brasil. Então, essa breve apresentação, para a gente cumprir o tempo, é exatamente chegar nessa questão. Fiz a formação superior, que me abriu um leque de formação superior, que normalmente se abre. Vi uma oportunidade para migrar para um curso de pós-graduação estrito sensu, onde eu fiz mestrado e doutorado, e tive o prazer de desenvolver pesquisas em técnicas radiológicas lá nessa instituição, que a gente nunca teve nenhum trabalho de técnicas radiológicas, publicações e pesquisas. Então, assim, eu falo brevemente, professor Fabrício, dessa história, né, para a gente não tomar muito tempo, para a gente ir mesmo ao programa em relação a responder as perguntas e aos anseios dos colegas, tá? Muito obrigado, professor Guilherme. É uma honra tê-lo nessa noite. Realmente, você é um dos poucos doutorados que eu conheço, né, tecnólogo, doutorado, e muita gente tem muitas dúvidas sobre o caminho a ser trilhado do doutorado. Tá? Eu já tenho uma pergunta aqui que eu vou colocar ao vivo. Bom, seu nome, estado e sua pergunta. Último semestre do curso técnico de radiologia. E, assim, enquanto estudante, né, enquanto alunos, nós somos bastante estimulados a concluir o curso e fazer capacitações. Fala-se muito também sobre o tecnólogo, né, que posteriormente a gente pode fazer uma pós-graduação. Mas, assim, ainda é pouco falado sobre a questão do mestrado e doutorado, para pelo menos alunos de nível técnico, né? Então, assim, a minha pergunta é a seguinte: sabendo que o doutorado ele é voltado para a área de pesquisa, quais são as vertentes, né, dentro da radiologia para a área de pesquisa, e quais são as principais áreas que uma pessoa pode conseguir uma bolsa de doutorado que tenha aí um impacto significativo para o avanço na área da radiologia? Muito obrigado. É que o seu microfone estava desligado, eu desliguei. Seu nome de novo e estado que você mora. Meu nome é Lorena, eu sou de Salvador, Bahia. Estou no último semestre do curso técnico de radiologia, né?
Para repetir a pergunta novamente, professor? Não, a pergunta a gente ouviu, é só o nome. Muito obrigado, Lorena, pela participação. O professor vai responder agora. Bom, Lorena, muito prazer, tá? Vou te responder assim rapidamente, assim, tentar responder a pergunta. Bom, tem duas coisas. Uma é o seguinte: o aluno do curso técnico em radiologia ou de qualquer nível técnico, ele não pode fazer a pós-graduação estrito sensu nem a lato sensu. Então ele pode fazer uma especialização chamada pós-técnico, tá? Mas não quer dizer que ele ficou engessado ali. Ele pode sim participar de grupos de pesquisa que estão sendo desenvolvidos por profissionais já graduados e que ingressaram no programa de pós-graduação. Nós lá mesmo, nós sempre chamávamos os técnicos que não queriam migrar para o tecnólogo e não queriam entrar na pesquisa, a gente chamava eles para estimular eles a entrar nos grupos de pesquisa e eles podem sim participar. Porém, ele não pode desenvolver um estudo, digamos, como na linha de frente, como um orientador, por exemplo, mas ele pode sim estar dentro desse grupo e deve estar dentro do grupo. Então, quando eu ia desenvolver lá um estudo, eu sempre chamava os meus alunos para entrar no estudo como colaboradores, coleta de dados, ajudar a elaborar o projeto, ajudar a escrever, e o nomezinho deles está lá na publicação também. Eles participaram e aprenderam. Então a gente tem que saber que aí o nível técnico ele não vai poder evoluir, digamos, para ser o primeiro lá do artigo ou o último, que normalmente é o orientador. O primeiro é o pesquisador e o último é o orientador. E aí isso entra num critério de pontuação em relação ao Ministério da Educação, a CAPES. Aquele nomezinho nosso lá, principalmente no primeiro nome e no último, tá? Mas o aluno do curso técnico, ou que é o técnico, ele pode sim entrar nesses grupos e se desenvolver também, e deve. Até para o nosso trabalho, vocês sabem que o nosso trabalho ele é prático e ele às vezes ele fica muito repetitivo. E aí a repetição acaba deixando a gente um pouco na zona de conforto. E uma das coisas que estimula a gente a nos manter na área é participar de pesquisa, é participar de estudos, porque a gente começa a ver o porquê das coisas. Ali a gente tem uma ideia, a gente coloca em prática e começa a ver, né, o porquê que realmente as coisas acontecem. Então isso vai deixando o trabalho da gente, digamos, mais enriquecedor. E aí a nossa prática, ela vai ficando mais recheada e ela vai ficando, digamos assim, mais prazerosa em relação à atividade. Não sei se era mais ou menos isso. Respondido a sua pergunta, Lorena? Eu só não consigo ouvir vocês. Não estou conseguindo ouvir aqui. Aqui tava tranquilo. Bom, professor, eu tenho uma pergunta também. Sou tecnólogo em radiologia, tá? Eu posso fazer o doutorado direto ou preciso passar por uma pós-graduação, mestrado? E já pegando o ensejo da minha pergunta, né, já fazendo outro gancho, como devo trilhar esse caminho? Se eu quero ir para o doutorado direto? Ou o que o senhor me aconselha? Passar por etapas ou pular logo o doutorado? Sim. Primeiro lugar, pessoal, a gente tem que olhar os programas que existem de pós-graduação. O Brasil, a América Latina toda aqui tem programas excelentes, tá? Se vocês pegarem o ranking lá da CAPES, por exemplo, a lista de classificação de pontuação da CAPES, tem diversas instituições brasileiras aqui, chilena, colombiana, tem do México, também tem diversas instituições aqui que são muito bem pontuadas. E o brasileiro, vocês sabem que ele é criativo e ele gosta de instigar, ele gosta de pesquisar.
Então, em primeiro lugar, a gente tem que ver aonde nós estamos, quais os programas que existem e quais as linhas existentes. Hoje em dia, como a gente tem uma profissão que é criança ainda, que nasceu em 93 praticamente, o primeiro curso, a gente ainda não tem um programa, na verdade nós temos um programa de mestrado profissional que fica no Instituto Federal de Santa Catarina, onde ele foi colocado um programa de mestrado profissional em proteção radiológica. Então eles lá há pouco tempo conseguiram aprovar um mestrado profissional em proteção radiológica. Então, há pouco tempo. Então, lá já nasceu com o intuito de dar uma assistência ao tecnólogo em radiologia. Mas a maioria dos programas que estão aí são da área da medicina, e aí tem os seus segmentos. Eu fiz em cardiologia, por exemplo. Tem em pneumologia, tá? Tem na área do ensino, pessoal. Tem programas muito interessantes na área do ensino em educação, mestrado e doutorado. Então, em primeiro lugar, vocês têm que fazer um mapeamento de qual a linha que vocês querem ir. Vocês querem ir para uma coisa mais médica, mais de proteção radiológica, para vocês migrar para a área industrial, para vocês serem supervisores de proteção radiológica, por exemplo, entende? Então, tem que primeiro trilhar assim essa caminhada olhando para o horizonte, digamos, qual é o que eu gostaria de me inserir na área médica, na área da educação, na área da física, da matemática, para eu me desenvolver como um supervisor de proteção radiológica, para eu me desenvolver mais nessa área física, entende? Então a gente tem aí algumas nuances, algumas áreas que a gente tem que escolher. E aí depois escolher o programa. E aí cada programa é como um concurso, um processo seletivo. Vocês vão olhar lá no edital e o edital vai dizer, olha, aqui tem a oportunidade, vocês conseguem entrando com um projeto, tendo o orientador, vocês podem submeter a entrar, a ingressar já no doutorado. Existem programas assim. E tem outros programas que o mestrado é como se fosse um pré-requisito, tá? Então, hoje, pessoal, a gente tem cerca aí de 4.000 programas de mestrado e doutorado, seja acadêmico, profissional, no Brasil. Tem praticamente 2.000 programas concentrados aqui na região sudeste, tá? Então, metade deles está aqui na região sudeste em relação a todo o Brasil. O Nordeste está com praticamente 900, o Sul lá tem uns 1.000, mais ou menos, tá? Então, a gente tem que escolher dentro desses programas qual a área que a gente quer ir, educação, médica, área física, de proteção radiológica, tentar visualizar onde estão esses programas e aí entrar lá no edital deles e verificar qual é a possibilidade, tá? Eu lá no meu programa eu tive que fazer um curso de nivelamento para ingressar no mestrado e depois do mestrado ingressar no doutorado. Então não tem ninguém lá que fez um doutorado direto, por exemplo. A gente acabou sempre fazendo por etapas, tá? Mas existe sim, existem programas que já dá para entrar direto no doutorado. Muito obrigado, professor. É que muitos tecnólogos têm essa dúvida. Muita gente, muitos profissionais, né, tanto da área educacional, perguntam: eu posso pular etapas, posso ir direto para o doutorado, né? Então, eu preciso, não necessariamente eu tenho que ir para pós-mestrado, eu posso ir para o doutorado. Muito obrigado, viu, professor? Professor, nós temos uma outra pergunta. Eu acho que ele nem merece apresentações. Grande amigo Cláudio Souza. Boa noite, amigos. Tudo bem com os senhores? Tudo bem. Bem, antes de fazer a minha pergunta, eu gostaria de parabenizar o professor Nazari e agradecer aí também pela parceria, que essa live está sendo transmitida também pela página da 9AD no Facebook, tá bom? Parabéns, professor, pela inauguração do seu programa, do seu canal, e eu desejo muito sucesso. Professor Guilherme, é uma satisfação poder fazer uma pergunta para o senhor aqui, viu?
O senhor que é um exemplo para nós da parte de docência, um currículo aí invejável, né? Uma das primeiras turmas de tecnólogo em radiologia do Brasil. Muito bem, professor. Né? Trilhando o caminho do doutorado, eu gostaria de fazer uma pergunta pessoal. O que levou o senhor, né? Qual foi a paixão que lhe moveu a trilhar o caminho do doutorado? Perfeito. Bom, Cláudio, a todos que estão nos ouvindo, eu entrei já desde quando eu comecei o curso de tecnólogo em radiologia, eu já tinha vontade de ser docente, tá? Eu já queria me desenvolver como docente. Hoje a gente tem bem claro isso, né? Tem a área da docência, tem a área do supervisor de proteção radiológica, tem a área industrial, e a gente tem tudo mais desenhadinho porque a gente desenhou isso ao longo dos anos, né? Nós todos aí. E naquela época a gente não tinha, claro, a gente nem sabia o que era tecnólogo em radiologia, nem a sociedade sabia. Então, mas eu tinha uma vontade muito grande de ser professor. Eu gostava, eu me identificava com os professores, gostava de alguns, respeitava muito eles e gostaria, né, de ser um professor. Então, eu tive assim, não digo sorte, mas eu tive a oportunidade de entrar numa instituição onde eu fazia técnica radiológica de tarde e à noite eu ia cursar as disciplinas do mestrado e depois do doutorado. Porque a instituição toda, ela motivava muito a gente a fazer a pós-graduação estrito sensu. Mesmo sem prometer auxílios em relação a bolsas. Por exemplo, eu paguei todo o curso, mestrado e doutorado, nem vou falar o valor para vocês, tá? Porque essa aí é a parte ruim, porque nem sempre a gente ganha bolsa. Eu tirava o meu dinheiro lá da técnica radiológica para cobrir o valor das mensalidades dos créditos, tá? Então, assim, ó, a instituição, ela estimulava muito isso, Cláudio. Então, a gente convivia num ambiente que ele era muito positivo, assim, em relação à continuação dos estudos. E aí, quando eu comecei a fazer pesquisa, que eu vi que a gente não tinha nada publicado, principalmente lá naquele programa, também vi que no Brasil a gente não tinha nada publicado de técnica radiológica. Então, tudo isso foi, digamos que, um incentivo a cada passo que eu dava em trilhar aquela caminhada. E não só depois, a gente teve as legislações, né, ao longo dos anos, que o Ministério da Educação foi colocando, assim, nivelamentos ou, digamos, obrigatoriedades para um professor de faculdade, de universidade, a ter essa titulação. Então, isso, claro que isso não pesou na minha escolha. Isso foi mais digamos assim, uma questão de conquista mesmo, que é a tranquilidade, entre aspas, para um professor ter esses títulos. Dá um pouquinho mais de tranquilidade, tá? Mas não dá estabilidade. A gente fica um pouco mais tranquilo. Mas, professor, o que me estimulou mesmo foi o dia a dia, foi eu fazer a técnica e eu consegui fazer a pesquisa, porque aquilo me estimulava, e é como eu tinha dito, não deixou aquele trabalho repetitivo, rotineiro, então eu conseguia desvendar os problemas e os meus questionamentos com a pesquisa. Então eu fazia as duas coisas, fazia a técnica e colocava a pesquisa em prática, fazia a técnica e colocava a pesquisa em prática. E aí eu fui me desenvolvendo aí nesse sentido. Mas não ganhei bolsa, não tive nada em relação à ajuda financeira. Eu tinha que tirar lá do meu dinheiro de técnica mesmo para fazer o curso. Tá? Respondida a sua pergunta, professor Cláudio. Muito bom, gente. Obrigado pela participação aqui que vocês me concederam. E assim, quem está assistindo e não se inscreveu no canal do professor, faz favor, né? Já aproveita aí, já se inscreve, e eu vou tomar uma liberdade aqui, professor. A Rúbia perguntou ali, ó, qual o melhor caminho para quem quer entrar na área de application?
Nova EAD vai fazer uma live para falar sobre o caminho de application, viu, Rúbia? Procura a gente lá depois. Beijo, gente. Parabéns pelo canal. Perfeito. Obrigado, professor. Muito legal, professor. Professor, nós começamos a live. Nós temos umas 5 minutos. Dá para dar mais umas 2, 3 perguntinhas aí, tá? Claro. Nós temos outra pergunta, outro amigo. Esse daí também evita apresentações. Professor Vinícius Martins. Onde o senhor está? Apareça, professor. Grande professor Vinícius. Grande professor Vinícius. Esperar ele aparecer aqui para ele fazer a pergunta dele. E é sempre bom a gente lembrar, né, professor, que existem vários tipos de bolsas de doutorados, né? Sim. Existem bolsas que você paga, existem bolsas que o governo te dá uma ajuda, né? Não é uma ajuda, não é uma ajuda de custo considerável, mas é uma ajuda e tem uma carga horária. Qual que foi o seu projeto de bolsa, professor? E em quanto tempo você terminou? Como eu não ganhei bolsa, Fabrício, eu acabei nunca, eu não tinha um número de bolsas muito pequeno, e como eu tinha um salário lá, eu já era empregado da instituição, eles sabiam lá o valor do salário, e eles dão as bolsas geralmente para pessoas desempregadas, que não têm vínculo trabalhista. Então eu praticamente aí eu já não conseguia concorrer à bolsa, justamente por ser seletista, né? Por estar contratado, registrado. Então isso é uma das coisas que geralmente não se concede a bolsa para registrados, tá? Então tem que ver muito isso, porque isso aí é até uma das irregularidades que acaba ocorrendo em relação ao valor da bolsa ser atribuído a pessoas que são empregadas e que têm condições de pagar. Mas aí é o seguinte, como eu fazia técnica radiológica em 2 hospitais, fazia os meus plantões, todos os finais de semana, ou eu estava num hospital, ou eu estava no outro, e o meu tempo era escasso, os programas de mestrado e doutorado, quando a gente entra neles, geralmente a gente tem um prazo de 2 anos cada um, tá? Então, quando a gente entra como aluno regular, a gente já colocou uma corda no pescoço. Então, eu tenho 2 anos para terminar aquele programa. Como eu não tinha como colocar essa corda no meu pescoço, eu sempre ia fazendo aos poucos. A gente chama de aluno especial isso, tá? Então, eu ia fazendo aos poucos. E aí, quando eu sentia que eu conseguia finalizar em mais 2 anos, aí sim eu entrava como aluno chamado aluno regular. Então lá eu ainda tinha condições, isso o programa me dava essa condição, de eu ser aluno especial por um tempo, e aí quando eu via que eu conseguiria terminar em 2 anos, eu ingressava como aluno regular para terminar o curso. Então nem todo o programa é concedido isso. Tem muito programa que a gente já entra lá, como eu digo, com a corda no pescoço, tem 2 anos para terminar. Se não terminou, está reprovado. Tá? Então isso aí é uma coisa perigosa que a gente tem que dar uma olhada direitinho antes de entrar, tá? Então é uma dica aí. Perfeito. Professor, estamos estourando o nosso tempo, tá? Começamos aí 30, já estamos com quase 50 minutos de live. Professor, quero agradecer de coração a sua participação, tá? A ideia realmente do programa é ter 20 minutos. Eu acho que a gente conseguiu, de uma forma dinâmica, didática e transparente, passar o que a gente está querendo. Professor, antes de finalizar, eu sempre gosto de fazer aquele bate-bola, jogo rápido, tá? Professor, um sonho. Um sonho? Poxa vida. Um sonho é continuar com saúde, prosperando na profissão. Esse é um grande sonho.
Se não fosse a radiologia, o senhor seria? Professor, profissional da saúde. Profissional da saúde. Perfeito. Guilherme, por professor, Guilherme por Guilherme. Eu acho que cortou, Fabrício, eu não consegui escutar. Guilherme por Guilherme. Defina Guilherme. Guilherme, eu sou família, gosto muito de conviver com a família, gosto de pessoas alegres, pessoas brincalhonas, não, não gosto de pessoas negativas, acredito nas coisas, tenho muita fé e crença nas coisas, acredito em Deus, nos meus santos que me protegem, sempre que nos protegem e é por aí. Eu acho que a família, os nossos amigos é que formam essa grande base que, que dá sustento assim para a gente conseguir viver, né? Sobreviver, na verdade, e passar a conseguir enfrentar os problemas, os obstáculos. Então, mais ou menos por aí, Fabrício. Eu acho que essa é a minha linha aí de pensamento. Perfeito, professor. Professor, mais uma vez, muito obrigado de coração. Peço também mil desculpas aos nossos telespectadores, começamos um pouco tarde. E também, ao vivo é isso mesmo, né, professor? Nós temos, infelizmente, nós tivemos problemas técnicos, mas quem nunca já teve, né? Então, ao vivo é isso mesmo. Professor, vou te convidar para um outro bate-papo, falando de um outro tema em um outro dia. Perfeito. Tá bom? Fabrício, eu posso fazer um comentáriozinho breve ou acabou o meu tempo? Imagina, o espaço é todo seu, professor. Tá. Então, assim, ó, pessoal, mais uma coisa que é importante a gente entender nesse contexto todo de mestrado, doutorado. Pessoal, quando a gente entra no curso técnico ou no curso de tecnologia em radiologia, a gente já vem com aquela vontade, com aquela, digamos, ansiedade de fazer tudo muito rápido. É fazer um curso rápido, é se colocar rápido no mercado, é conseguir um emprego logo, é se aposentar em 25 anos. Aí, pessoal, isso não vale para mestrado e doutorado, pessoal. Geralmente, o mestrado e o doutorado são digamos, pré-requisitos hoje e níveis para quem vai atuar em docência. Então lá vocês não são, digamos, nomeados por serem tecnólogos, serem outro profissional. Lá todo mundo é aluno. Entende? Então, não tem essa história de, eu fiz um curso rápido, porque eu queria me formar logo. Não tem isso lá não, hein? Um artigo, por exemplo, a gente leva de 2, 3, 4 anos num escrever, não manda para a revista, volta do revisor, faz um acerto, entende? Então, por exemplo, isso é um exemplo. A própria pesquisa leva muito tempo para a gente fazer. Então, não adianta entrar num programa de mestrado e doutorado com aquela filosofia que a gente tem da nossa formação técnica e tecnológica, que a gente quer tudo muito rápido. E isso é um grande problema da nossa profissão. É que todo mundo quer tudo muito rápido. E quando a gente entra nessa seara aí do mestrado, do doutorado, que vai nos nivelar para ser pesquisador, para dar aula, lá não tem isso não. Lá a gente vai se dar mal se quiser fazer as coisas tudo muito rápido, tá? Então isso é mais uma dica importante, que lá a gente tem profissionais que fazem curso em mais tempo, em 4, 5 anos, 6 anos, como a medicina, por exemplo, e lá ninguém quer tudo muito rápido. Lá quer tudo a seu tempo. Escrever um artigo leva tempo, fazer uma pesquisa leva tempo, entende? Então isso a gente tem que deixar de lado lá aquela cultura, professor Fabrício, que nós temos de querer tudo muito rápido, entende?
E lá não tem isso, não. Isso aí a gente não vai encontrar lá, não. Perfeito, professor. Professor, muito obrigado pelas dicas. Vamos marcar uma outra live com o tema que o senhor quiser e o senhor seja bem-vindo, tá bom? Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, Fabricião. Até cortei. Tchau, professor. Tchau, um grande abraço a todos aí. Contem comigo. Gente, vou encerrar por aqui. Muito obrigado. Desculpe as falhas técnicas, os problemas técnicos. Isso acontecem, perdão. Ao vivo é assim mesmo. Eu só vou pedir, para vocês se inscreverem no canal, ativar a sineta, né? Que eu sempre falo do sininho. Se inscrevam no canal, ativem a sineta, que toda quarta-feira nós vamos ter um convidado especial. Hoje foi o Guilherme. E na outra quarta-feira será o Ricardo Ribeiro, falando cadê os campos de estágio, tá bom? Galera, um forte abraço, até mais.